E aí, está cada vez mais saudável? Está cada vez mais dando as mãos às suas doenças e agradecendo profundamente? Bom, eu espero que sim, né? Aqui nesta aula eu vou falar por um foco maior em cima de tratamento e caminho de cura. E isto aqui, de novo, eu já falei anteriormente, a maior dificuldade que eu vejo nas pessoas é, eu não sei como entrar na solução. Bom, é claro que para ter solução você precisa fazer um diagnóstico preciso do problema principal. Se não, você vai mexer aqui, ó, e as coisas não funcionam. Em constelação é muito comum ver isso. Você vai e parece que a coisa não fecha. Não fecha porque você perdeu o caminho em algum lugar. Provavelmente você não entrou no problema primário. Mas vamos lá, focando na solução. O que nós vamos ver aqui? Tratamento e caminho de cura. Temas, passos do tratamento. Nível de consciência do terapeuta, atuação nas 3 dimensões da consciência sistêmica, análise do cliente e das relações, resultados e, olha, 7 princípios do tratamento. E uma dinâmica interessantíssima que é a diferença entre ser e estar terapeuta, ser e estar profissional, ser e estar constelador, ok? Então vamos lá. Passos do tratamento. Então lembra, eu falei, diagnóstico do problema primário, isso aqui é fundamental. Aí você, dependendo do nível de consciência do profissional e do cliente, então abriu a consciência, o limite. Muitas vezes o limite que impede de avançar na constelação ou no tratamento, muitas vezes o profissional fala assim, é o cliente que está limitado. Sabe o que eu vejo em supervisão e treinamento? O limite é do profissional, sabia? É o profissional que está limitado. Ele diz, não, é o cliente que não consegue chegar lá. Não. Na enorme maioria, para não dizer assim 100%, o limite é do profissional. Mas ele diz que é o cliente. Não, o cliente não está pronto. Não, quem não está pronto é você, como profissional. Então, o nível de consciência vai criar um limite para chegar até lá. Você precisa, no diagnóstico do problema primário, descobrir a origem do problema e você entendendo de onde veio tudo isso aqui, você vai entrar em níveis diferentes de cura. Por quê? Quando você vai tratar, é como raízes, as raízes estão aqui. E se você tem uma boa consciência, aqui eu fico treinando todo mundo para ter uma boa consciência, você vai saber que tem níveis diferentes de profundidade. Quanto mais profundo você puder chegar, melhor serão os resultados aqui. Mas existem camadas de profundidade. Bom, nível de consciência do profissional, do terapeuta. Então, tem um nível de consciência ele com ele mesmo, o mundo adulto e o mundo da criança dele. O quanto essa dinâmica do mundo adulto e criança está saudável, até onde já chegou. E lembre sempre, é um caminho de evolução, sempre é progressivo, não é um lugar que se chega. Cheguei, já resolvi tudo, é meu adulto aqui, minha criança aqui. Não. É sempre progressivo, tá? Então aqui, como é que está essa relação dentro de você? Você pessoalmente. E aí você como profissional, o quanto você consegue entrar em contato com o ser humano que tem em você, tá? Porque aquilo que você entra em contato com você entra em contato com o cliente. O ser humano, a coragem de avançar para o desconhecido e descobrir o que está acontecendo, entrar na sombra, ter a consciência dos seus limites, isso aqui é importantíssimo. Por quê? Porque eu sou assim o responsável para curar tudo, vou resolver tudo. Não. Se eu tenho consciência do meu limite, eu olho para uma dinâmica que eu não consigo avançar porque eu estou limitado, o que eu faço? Eu encaminho para um profissional que saiba ir mais além. Coisa mais simples do mundo, natural, mas o mundo de Salvador, de onipotência, não admite isso, né? O que eu recebo de vários profissionais que trabalham com os clientes, chegou num ponto ali, ó, falei, ixi, aqui complicou. É melhor sair com o Fernando, que ele pode ir mais longe. O que está fazendo isso? Excelente profissional esse, porque ele tem consciência do limite dele. Não, eu vou mexer em tudo aqui. Bom, aí você vai mexer em coisas que você não domina e vai dar problemas. Então, quando você tem consciência do limite, mostra que você é um excelente profissional. Saiba que está sempre em evolução contínua e aí, para você melhorar cada vez mais, você vai se tratar, você vai buscar supervisão e vai melhorar cada vez mais os recursos técnicos que você tem. Pronto, é um caminho natural do profissional.
Lembra de novo das 3 dimensões da consciência sistêmica, né? No intrapessoal, o que você precisa trabalhar o tempo todo, lembra que isso aqui eu estou falando de aula de tratamento, então precisa fazer mudanças nessa história. Então precisa fazer mudança nos referenciais, lembra da fórmula da realidade? As interpretações equivocadas dos fatos, as mentiras que estão ali, como é que você trabalha nessa fórmula da realidade, no sentir, pensar e agir e no lado adulto e infantil que essa pessoa tem. Então isso aqui eu preciso trabalhar no intra, no interpessoal eu também tenho que pôr um foco adequado. Então vou ver quais são os elementos da comunicação, como é que essa pessoa se comunica, se realmente ela passa as mensagens adequadas ou não, a linguagem verbal e não verbal, leitura corporal, as dinâmicas que você já viu antes de resistência, transferência e contra-transferência que podem ocorrer nesta relação. Prestar atenção nos personagens internos, lembra? Você lembra do exercício lá da Van, dos personagens internos? E aqui, uma terapia ativa. Nesta relação, terapia ativa é, eu coloco as perguntas, eu vou com a luz, a lanterna da consciência, fazendo perguntas, temas, vendo a reação da pessoa, vendo como o corpo reage aos temas e perguntas. Então eu foco, eu como profissional, eu levo a constelação, eu levo esse trabalho terapêutico para um lugar maior, um lugar melhor, para um nível de consciência maior. Onde eu percebo que tem uma dificuldade da consciência do cliente, é ali que eu vou colocar a luz na sombra para iluminar aquela área. E assim, conforme eu vou trabalhando com as perguntas, e você sabe como eu adoro trabalhar com perguntas, eu vou iluminando a sombra para ter uma noção melhor do que está acontecendo lá. E aí vem a outra dimensão, que é a dimensão sistêmica, lembra? Você conhece, né? Intra e sistêmica. Então, na sistêmica, eu vou trabalhar com a relação entre os elementos e subsistema, um subsistema com o outro, com o sistema como um todo. Então, eu vejo essas dinâmicas acontecendo e ver o que é saudável e doentio. Eu vou trabalhar principalmente o quê? Funções em ordem e leis do sistema. Se você conhece as leis do sistema e sabe o que são funções em ordem, você vai ter a capacidade de buscar uma dinâmica ou de levar a uma dinâmica saudável. O tempo todo você vai fazer o quê? Você fica atento ao quê? Você está analisando o cliente e as relações que ele estabelece, as dinâmicas sistêmicas, as funções que ele tem o tempo todo. Isso aqui é natural. Isso aqui é parecido com aprender a dirigir. No começo você fica prestando atenção, depois aquilo fica automático, é fácil você perceber, tá? Então tá aqui, você vai observar a queixa, então vai ver o cliente e a relação que ele tem. Essa queixa, o que é, que tipo de queixa, que relação que ele tem, com quem, que dinâmica é essa. Aí você está observando a leitura corporal, o corpo dele fala muitas coisas, cuidado para não ficar preso só no verbal, tá? Você vai observar o tempo todo, quando ele está falando, você vai ver as funções que ele tem, se estão em ordem ou não. Os referenciais que ele utiliza, se são saudáveis ou não. Você vai descobrir onde ele está e para onde ele precisa ir. Se você tem noção dos ciclos de vida, níveis de amor, se você sabe quais são as fases de evolução desse indivíduo, se você conhece a análise do caráter, olha quantos recursos você já tem. Então você identifica onde ele está e o ponto B, onde ele deveria estar, que seria o saudável. Então eu sei o que é saudável, eu sei onde ele está no doentio. O que ele parou, quais foram os bloqueios, o tempo todo eu estou vendo isso aqui, tá? E assim eu vou pesquisando o problema primário. Ele vai me mostrar isso aqui e eu estou procurando isso aqui. O tempo todo eu estou pegando informações. E dentro dessa análise, você vai fazer, além do questionamento, da pesquisa aqui diagnóstica, falando na anamnese, a intervenção sistêmica. Aí você vai ver as dinâmicas sistêmicas, você vai de novo buscar o problema primário, de onde veio esse problema, o que foi que aconteceu, que raio de emaranhamento tem ali, que conflitos emocionais infantis existem ali que não foram resolvidos. E aí tem uma série de camadas de proteção, você tem que ir tirando as camadas para achar o problema. Achou aquilo lá?
A solução. A solução é sempre no mundo adulto. Por isso, desde o início, eu já trabalho com o cliente na dimensão adulta. Eu não posso olhar para ele e ver uma criancinha que está lá. É o mundo adulto. Então, o adulto vai ver as funções em ordem, o que fazer para chegar nessas funções em ordem, então um plano de ação, o que precisa ser feito, que etapas você precisa fazer na sua vida, na sua dinâmica, e realizar isso. Não é assim, eu vim, você faz, então, Fernando, não resolveu nada. Você prescreveu, mas não resolveu. Você tomou remédio? Não. Você fez sem fazer? Não. Gente, isso é coisa de criança, né? Por isso você trabalha com o mundo adulto. Ver o que é a função em ordem, qual é o plano de ação para você sair desse ponto doentio para o saudável e a realização. Aqui, resultados. Os melhores resultados você vai ter quando? Lembra? Quando você sabe fazer um diagnóstico rápido e preciso. Se você se enroscar aqui, você vai ficar, às vezes tem gente que fica isso aqui, décadas dando volta aqui, porque não achou o problema. Então, fica experimentando tudo quanto é remédio, troca peça, mexe a isso, mexe naquilo e não resolve. Adivinha por quê? Não conseguiu fazer o diagnóstico, não percebeu o que aconteceu. Quantas vezes eu recebo pessoas que estão há décadas em tratamento, há décadas, sério, eu peguei até 40 anos, já fez com um profissional, com vários profissionais, já fez de tudo, buscou, mas não acha, não resolve. Aí quando vai lá, fala, o problema é aqui. Não, mas como? Não, não é aí. Como não? O problema é aqui. É assim, assim, assim. Não é assim? Não funciona desse jeito? É isso aqui, o problema está aqui. Mas por que ninguém me mostrou isso? Bom, porque talvez eles não soubessem e você também não queria ver, porque se quisesse ver, você já estava aqui bem antes, né? Então, também não é a culpa do outro. O que está acontecendo? Então, diagnóstico rápido e preciso. Quanto mais você sabe fazer isso aqui, você vai usar a sua energia para isto. Então, você vai ter um grande foco, ver o que você vai fazer em relação a isso, o quanto você vai aprofundar essa dinâmica, e aí vai depender da ampliação da consciência do indivíduo, ampliação da consciência do terapeuta, até onde eu vou. Lembra do limite do terapeuta e tem o limite do cliente. Você vai ajudar o cliente a aprofundar. Se existir, lembra a dupla confiança? Eu olhando para o cliente e vendo que ele é capaz. O cliente olhando para mim e vendo que eu sou capaz. O que vai acontecer? Os dois juntos vão mergulhar na caverna das almas perdidas e vão ter bons resultados. Mas você vai preparando tudo isso desde o início da jornada aqui. Porque se ele confia em você e você sabe, você mostra que você sabe o que está fazendo, vai ficar muito mais fácil ele confiar e seguir com você. Ok? Bom, 7 princípios do tratamento. 7 princípios, tá? Então vamos lá, isso vai te ajudar em muito quando você trabalhar com os clientes. Então um foco aqui. Primeiro, trabalhar o tempo todo na realidade, sempre na realidade. Quem é capaz de olhar para a realidade? O adulto, tá? Então é assim, eu vou ouvir a criança do cliente. Ele está falando, eu estou prestando atenção naquilo que a criança está falando. Ela está me dando um monte de mensagem através do corpo, da forma do corpo, da postura, gestos, expressões faciais corporais, tom de voz, tipo de emoção que coloca. Tudo isso aqui são linguagens que a criança está trazendo. Linguagem da doença. Quando eu começo a prestar atenção, eu estou ouvindo o que a criança está falando, tá? Ouvir o que a criança fala, a minha criança capta a mensagem da outra. Fala com o meu adulto. O meu adulto trabalha com o adulto do cliente. Para quê? Para ele poder compreender a criança dele. Eu sou como um tradutor, dizendo que a criança está falando para ele. Tá? Essa comunicação se tornar mais saudável. Aqui, lembra, o terapeuta tem que acreditar que o cliente é capaz. Se não, desiste, não faça isso. Não vá trabalhar com o cliente, falar, não vai conseguir. Ei, não faça isso não. Você está destruindo o cliente e a relação. Lembra sempre do corpo, a linguagem não verbal. Lembra da mensagem do campo, da constelação, do sistema. E aí, sempre, o trabalho tem que ser na causa, é etiológico, não é sintomático. Não é aliviar o mal-estar do cliente, é solucionar. E aqui tem uma frase que é da Bíblia, né? João 8,32, que segue exatamente o conceito que a gente faz aqui. Ou melhor, nós seguimos o conceito que fala lá. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o que a gente faz aqui o tempo todo, é olhar na realidade. A realidade sim cura a pessoa, não construir ilusões.
Outro princípio, o segundo, segurança. Segurança. Então, vamos lá. O cliente acredita que o terapeuta é capaz. Eu tenho segurança na atuação profissional dele. O cliente sente que não consegue manipular o terapeuta. Isso aqui é interessante. Muitas vezes o cliente vem fazer uma série de jogos e o cliente faz teste. E está cheio de cliente que faz teste com o terapeuta para ver se ele cai. Se o cliente caiu, o cliente fala assim, lá dentro dele, fala, esse aqui não consegue, esse aqui não vai ser capaz também. E o cliente testa, tá? Então você toma muito cuidado com os joguinhos que os clientes fazem. Quando ele percebe que não consegue o terapeuta, aí é que ele vai confiar no terapeuta. Se ele manipula, ele não confia de jeito nenhum, tá? E o terapeuta conduz o atendimento, porque ele sabe o que precisa ser feito e para onde deve ir. Então, o terapeuta é ativo, ele leva o cliente para onde ele precisa ir, só que leva como adulto e o cliente acredita que o terapeuta é capaz. Por isso, o terapeuta precisa se colocar como um profissional capaz. E aqui uma frase do Buda, que é assim, ó, a lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. E o que você acredita torna-se realidade. O que é isso? Cuidar muito bem do mundo interno aqui, tá? Bom, vamos lá. Terceiro tópico aqui, importante. Coragem, aventura. Aventura, coragem. É claro que isso aí tem a ver com o mundo adulto também, né? Óbvio, né? O terapeuta não tem medo de entrar na sombra. Por quê? Porque ele já entrou várias vezes na sombra, principalmente de qual sombra? Da dele mesmo. E ele sabe o efeito que é entrar na sombra, os medos, porque aí eu entendo o medo do cliente, eu sei as dinâmicas que a gente faz para não entrar, para fugir, para escapar, porque eu já fiz isso também, tão simples. E aí eu vou entrar na sombra com o cliente. Olha lá a caverna de novo. E quando eu entro na sombra, é porque eu já entrei na minha, eu sei como funciona isso. E aí eu consigo entrar na sombra do cliente também e ajudá-lo a mergulhar nesse lugar. Só que ele não está entrando sozinho agora, tem um adulto, um guia que vai ajudá-lo nesse processo. O terapeuta sempre reverencia e respeita a doença, sempre. E não é só a doença, não, é a doença, a vida e a morte. Sempre. Eu sou menos do que a doença, a vida e a morte. O terapeuta não pode se sentir superior e achando que eu vou resolver isso aqui. Ixi, se ele fizer isso, vai ter problemas, tá? Então tem que ter coragem e aventura, mas saber uma coisa que chama humildade, até onde eu posso ir. E eu não sou mais, não sou eu que mudo isso aqui, tá? Eu sei viver, eu sei lidar com a morte e com a doença, mas eu não mando nisso. Aqui, o Grodeck, que eu já coloquei essa frase na aula anterior, ó, quem tem medo da doença e da morte não deveria trabalhar com elas. E eu coloquei isso de novo aqui para lembrar isso, porque quem tem medo de mexer nisso aqui, então não trabalha com doença, sério. Porque para trabalhar, você precisa saber honrar, respeitar tudo isso. Quarto princípio importante do tratamento, self. Trabalho na essência, ultrapassar a máscara e a sombra. O melhor resultado é quando você passa, o cliente mostra a máscara, você mergulha na sombra junto com ele até chegar no self, na essência. Mas para isso preciso ultrapassar a máscara e a sombra, senão não chega, tá? E tudo isso aceitando a realidade como ela é, aceitando a minha família como ela é, me aceitando como eu sou. Me aceitando como eu estou e sabendo que eu posso mudar, sempre na realidade. A aceitação da realidade é fundamental. E aí vem uma frase do Khalil Gibran, que eu gosto muito, que fala assim, o prisioneiro que tem a porta do seu cárcere aberto e não se liberta é um covarde. E é interessante, porque está cheio de gente que adora ficar preso na gaiola. Lembra quando eu falei que tem muitas pessoas que não querem escapar dessa gaiola? Porque a gaiola tem muitas vantagens. Então preste muita atenção no cliente, se ele realmente quer sair ou não, porque se ele não quiser, você vai perder tempo aqui, porque ele não vai para lugar nenhum. O Hellinger muitas vezes numa situação dessa percebe que está lá num joguinho, faz de tudo, mas não sai do lugar, ele olha para o cliente e falava, né, porque ele já faleceu, mas ele falava assim, você não está pronto para esse tipo de trabalho, pode seguir. O dia que você estiver pronto, você volta e eu posso te ajudar. Talvez você precise sofrer ainda mais e acordar para a realidade.
Quinto princípio do tratamento. Triângulo da realização. Isso aqui é fundamental. Se você é um profissional, um constelador, use isso aqui o tempo todo. Cuidado, identifique e elimine o triângulo dramático. O cliente vai puxar você para o triângulo dramático o tempo todo. E se você cair, sinto muito, aí você não é um bom terapeuta. Quem conduz é o profissional. Identifique e elimine essa porcaria desse triângulo dramático. Identificação do problema. Que problema que é? Orienta para a solução do problema. Se for triângulo dramático, é só para comprovar, sou vítima, sou salvador, sou acusador, vai ficar naquela porcaria. Principalmente aqui, geralmente eu sou vítima. Vítima, lembra que eu falei de uma frase do Hellinger que falou, a vítima procura aliados, ele não quer sair do lugar, ele só quer alguém para ficar junto com ele nesse lugar. Então toma cuidado. Olhou para o problema, vê a solução do problema e utiliza os elementos do triângulo da realização. Criatividade, potência e sabedoria para chegar nos resultados. E aí vem mais uma frase do Buda, que fala assim: o segredo da saúde mental e corporal está em não lamentar o passado, não se preocupar com o futuro, nem se adiantar aos problemas, mas viver sábia e seriamente o presente. A solução está sempre aqui no presente. As decisões você vai tomar agora. Se ficar lá na frente ou lá atrás, no fundo você foge do presente. E realidade é neste momento, é o que está acontecendo aqui. E aí vem o sexto princípio do tratamento. E esse sexto é consciência do limite, que eu já falei muitas vezes para você. Então, assim, consciência do limite. Eu vou ver as qualidades e defeitos. Todo ser humano tem qualidades e defeitos, traços de caráter. Eu vou olhar para isso e ver o que eu vou fazer com isso, tanto com o terapeuta e o cliente. E o que eu vou fazer com isso aqui? Por exemplo, você já viu isso em aulas anteriores, maximizar as qualidades e minimizar os defeitos, tá? Dos dois. Aqui, o tripé do profissional. O tripé do profissional é como é que eu me torno um profissional cada vez melhor. Simples. Trabalho pessoal, quanto mais eu me trabalhar e aprofundar, mergulhar na sombra, ter resultados, compreender mecanismo de resistência, o quanto eu entrei em resistência, transferência negativa, positiva, contra-transferência, quanto mais eu conheço isso, melhor profissional eu sou. Então, trabalho pessoal, eu cuidar da minha criança, virar adulto, capacitação profissional, cursos, treinamento, como você está fazendo aqui, treinamento, cursos, pegar pessoas que saibam mais, vou aprender com elas para melhorar cada vez mais. E supervisão, como é que é a supervisão? Estou na prática, trabalho com o cliente e de repente tem algumas dinâmicas que eu não vejo, não domino bem, tem algo confuso, o que eu vou fazer? Eu vou buscar um profissional que saiba mais e ele vai me mostrar, falar, tem isso, 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 aqui você se enroscou aqui, o que você viu aqui, o que você não viu, e ele vai te ajudar nisso. Quais são os seus limites, o que você precisa melhorar na parte técnica e ele também vai te mostrar o que você precisa melhorar no seu trabalho pessoal. Tem dinâmicas aqui nos casos que você não enxerga. Por que será que você não enxerga aqui? Tem alguma dinâmica sua nessa situação. Vai se trabalhar pessoalmente nesse tipo de dinâmica. Porque a hora que você trabalhar isso aqui, você enxergou em você, você vai conseguir enxergar no cliente. Desidentificação dos problemas do terapeuta e cliente. Se você misturar, o terapeuta mistura os problemas com os problemas do cliente, ou projeta, eu, terapeuta, vou projetar meus problemas no cliente, não vai dar certo, né? Ou eu vou enxergar só os problemas do cliente para não enxergar os meus, eu uso o cliente para não ver os meus problemas. Isso não é uma boa relação. E saber que tem múltiplas camadas de profundidade. Então, quando faz um trabalho, eu vou fazer uma constelação, isso é um mito muito interessante, que assim, eu faço uma constelação, vai resolver tudo. Eu fiz várias constelações na minha vida, eu pessoalmente. Talvez faça mais, é bem provável. Mas é algo assim, já resolvi. Não, uma vai resolver tudo e não precisa. Existem várias camadas. Muitas vezes você consegue atingir uma camada e ter resultado, mas às vezes a raiz vai mais longe. Então, daqui a pouco a coisa começa a voltar. Você precisa ir mais longe ainda, e mais longe ainda. Quantas vezes eu recebo clientes que já passaram por várias constelações, muitos erraram o caminho, foram para cada lugar. Não, mas a constelação resolve tudo sozinha. Resolve nada. Constelação não, um bom constelador sim.
técnica não resolve. Quem vai aplicar como profissional, sim, sabe o que fazer com ela, tá? Então, muitas vezes está aqui, chegou até aqui. Alguma coisa está acontecendo, tem que ir mais longe ainda. Então é assim, tem isso aqui e de repente isso aqui se torna mais, isso aqui tem uma outra coisa aqui atrás. E ter consciência disso e conseguir mergulhar cada vez mais. Sábio é aquele que sabe os limites do que pode ou não ser feito. O Hellinger. Bom. E o 7º princípio, ampliação da consciência, né? Toda vez fica assim, vamos ampliar a consciência? Vamos ampliar a consciência? Não cansou? Porque isso aqui é direto, o tempo todo eu estou fazendo isso. Porque só ampliando a consciência, você faz uma conexão maior com a realidade, dentro de você, fora de você, nas relações, nas 3 dimensões, intra, inter e sistêmico. Mas vamos lá. Ampliação da consciência. Um processo de evolução contínua do adulto, tanto de si mesmo, como também do cliente, do terapeuta e do cliente. Os dois estão em evolução. Então, nessa evolução, vai seguir o quê? Sempre as leis do sistema. O tempo todo é o que vai te orientar nesse processo. Aqui, mudança de ciclos de vida e referenciais. Cada ciclo de vida tem os seus referenciais, seu nível de amor. E se ficou travado aqui, resolve, desapega e avança. O tempo todo fazendo esse caminho da natureza, de avançar. A força da natureza sempre te empurra para a evolução. Agora, os traumas, os emaranhamentos te puxam de volta, tá? Morte do antigo e vida do novo. Encerra essa fase, esse ciclo fechou, acabou, vai para uma nova fase. E se você não souber fazer isso, se você não souber deixar morrer o antigo te mata. Porque ali não dá mais. É como a criança dentro do útero. Fechou o ciclo. Se ela não nascer, ela morre. E ela morre e a mãe morre também, porque tem que sair. Aquele ciclo foi bom até aquele momento, a partir daí tem que seguir. A família de origem foi bom até o momento, depois tem que seguir em frente. Tem que seguir em frente, tem que nascer para a vida. Bom, mais uma frase do Hellinger, que ele coloca assim, na maioria das vezes você não precisa de um novo caminho, e sim de uma nova forma de caminhar. Essa nova forma de caminhar é eu vou olhar o mundo de uma forma diferente. Quando você faz mudanças importantes dentro de você, é impressionante, o mundo aqui fora começa a mudar. Você começa a tomar decisões, você enxerga realidades que você não via antes, você toma decisões que são completamente diferentes. Quando você faz isso, você está aprendendo a caminhar de uma forma mais saudável na vida. E lembra quando eu falei lá atrás do Castanheda, do Dom Juan, foi no módulo 2, se eu não me engano, onde falava assim, todos os caminhos são iguais e não levam a lugar algum. Caminho é só um caminho. Agora, o importante é saber onde o seu coração está. Quando você conecta o seu coração com o caminho, ali é um caminho certo para você. E aprender a colocar o coração, colocar a alma e seguir para onde a natureza te leva, tá? Bom, ser e estar terapeuta. Isso aqui também é muito importante. Você está terapeuta ou você é um ser terapeuta? Quando você é um ser terapeuta, você trabalha com a alma, seu coração está lá, é completamente diferente. Aquilo faz sentido, tem um propósito. Você sente o cliente. Aqui a hierarquia, sentir é mais importante que pensar. Eu entro em contato, eu sinto o que está acontecendo, não é? Eu penso, uso técnicas, eu estou aqui na cabeça, eu venho daqui. Aqui é o ser terapeuta. Quando você está terapeuta, você trabalha aqui, ó, na cabeça. Aí você fica racional, você fica aqui oscilando entre máscara e sombra, e às vezes tem medo até de entrar na sombra, mas fica aqui, fica com um monte de conceitos equivocados. Você pensa o cliente, mas você não sente. E não é só o cliente, a constelação, você sente a constelação. Não, eu penso a constelação, eu sinto a constelação. Aqui a hierarquia é pensar é mais importante que sentir. Aliás, sentir não presta. Então aqui você está terapeuta. Ser terapeuta é daqui. Estar terapeuta é aqui. Qual das duas tem alma, tem força? Qual das duas vai ter mais resultado? Bom, um não pronunciado com convicção profunda é melhor do que um sim pronunciado apenas para agradar, ou pior, apenas para evitar problemas. Mahatma Gandhi, tá?
Toma muito cuidado quando você é profissional, para você não ficar, eu vou agradar o cliente, vou fazer isso. Cuidado que de repente você está caindo em armadilhas e aí você e o cliente estão indo para um buraco e você é o responsável, porque você deveria comandar a relação e saber para onde essa relação precisa ir, tá? Imagina a seguinte situação. Eu sou um cliente e de repente eu tenho algum problema que precisa fazer uma cirurgia e o profissional vai fazer a cirurgia do jeito que eu quero. E o que você entende de cirurgia? Não, mas eu quero que faça assim, tem que ser desse jeito. Olha, vai fazer um corte assim, porque o corte eu quero desse jeito, tem que fazer dessa forma. Quem deveria comandar isso? Ou você confia no profissional ou não confia. Senão eu vou fazer e o profissional fica abaixo do cliente, tem problemas aqui. Cuidado com essa dinâmica aqui, tá? Voltando no ser e estar terapeuta. Ser terapeuta faz o que precisa ser feito. Estar terapeuta faz o que é o certo. Mas o que é o certo? Na cabeça dele é o certo. E quem disse que aquilo é certo? Triângulo dramático, né? Já começou, certo e errado, né? Orientação. Melhor para o ser do cliente. Aqui a orientação. O que os outros falam, o que os outros pensam, o que os outros vão achar, o que os outros. Não trabalha na essência, trabalha na opinião do outro, para agradar ou não o outro. Aqui coragem, aqui é medo. O terapeuta e cliente se modificam. Até o terapeuta, quando trabalha, ele se modifica que ele entra no trabalho. Reforça a dinâmica saudável dele. Aqui não, o terapeuta é o certo. E se o terapeuta é o certo pela lei da polaridade, o cliente é o errado. Isso aqui vai dar certo? Não, não vai dar certo, porque ele é o certo, mas não vai dar certo isso. Aqui, interdependência, uma interação entre os dois. Aqui o que se vê é a relação de codependência e dependência. O terapeuta é um codependente e o cliente é um dependente. Isso é uma doença da relação. Aqui, triângulo da realização. Aqui vai ser triângulo dramático, né? E aí o Jung de novo, olha só. O encontro de duas personalidades assemelha-se ao contato de duas substâncias químicas. Se alguma reação ocorre, ambos sofrem uma transformação. A cada tratamento, a cada atendimento que você faz, você se trabalha junto com o cliente. Se você for um bom profissional. Sorte sua que você também está evoluindo a cada passo. Conclusão, o que nós vimos aqui? Os vários temas, os passos do tratamento, o nível de consciência do terapeuta, a atuação nas 3 dimensões da consciência sistêmica, a análise do cliente e das relações, a obtenção de resultados, os 7 princípios do tratamento e a diferença entre ser e estar terapeuta. E aí, você é terapeuta, tem um ser terapeuta, ou você quer construir um personagem terapeuta? Bom, vamos ampliar a consciência? Quer saber ainda mais? Quer aprofundar ainda mais? Então, eu te vejo lá no exercício. Até lá, tchau! E aí, você está pronto para ampliar ainda mais a consciência? Sabe o que você vai fazer aqui? O mesmo exercício que você fez na aula anterior. A constelação em 4 fases, que vai ser um rodízio de profissionais. É aquele mesmo exercício, tá? Mãos à obra, preparem-se, vamos ver como é que você se sai. Será que essa aula ajudou ainda mais a você avançar nesse papel de constelador? Então, faça o seu melhor. Te vejo na próxima aula. Tchau!